Bom, iniciando o terceiro bloco, vamos dar seguimento à nossa conversa, ao assunto que estava sendo discutido no segundo bloco. Eu passo a palavra para a professora Márcia Cunha. Professor, nós gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre o senhor já disse que é possível que de ofício o juiz conceda a tutela, e agora nós gostaríamos de ouvir a sua opinião se de ofício o juiz pode modificar uma decisão dele próprio que anteriormente ou concedeu ou negou uma tutela sem que haja pedido da parte contrária ou da própria parte, se for o caso da negativa, de reiterar o pedido da tutela. Então, para reiterar a primeira observação que você fez, eu sou terminantemente favorável à concessão da tutela de ofício. Tá? Até hoje, estou esperando argumentos que me convençam do contrário, né? Porque é muito difícil você ficar a pessoa ficar numa posição minoritária durante tanto tempo, né? Eu já fiquei numa posição minoritária quando sustentava que não há diferença entre cautelar e tutela antecipada, tá? Foi minha tese de docência, eu fui massacrado na banca, né? Um dos meus examinadores, ao final, falou: eu estou satisfeito com a sua... Eu falei: professor, mas eu gostaria de maior explicação. Não, eu não quero ser convencido, vamos parar que eu vou continuar. Então, mas eu apanhei muito com essa história, né? E hoje está comprovado a lei que não há diferença, né? Muito embora tenha sido eu que fiz, mas isso é um detalhe. Isso é um detalhe. Agora, com relação à concessão de ofício, eu sou absolutamente favorável pelas razões que eu já declinei aqui. Com relação à modificação, muito bem. A maioria diz: o juiz não pode modificar, visto que, concedida a tutela antecipada ou cautelar, seja de caráter liminar ou não, se não houver recurso, há uma preclusão. Preclusão tanto para a parte que não recorreu, quanto para o juiz, que não pode alterar suas decisões, as decisões preclusas de ofício, em regra, né? Então, eu indago o seguinte: o juiz recebeu uma inicial e mandou citar o réu. Talvez não tenha feito o exame necessário daquela inicial, mas mandou citar o réu. Se ele mandou citar o réu, presume-se que ele admitiu a demanda e vai dar início ao processo. Aí o réu vem sem nenhum fato novo, sem alegar, inclusive. O juiz examina a contestação, examina a demanda e fala: pô, mas eu sou incompetente para isso aqui. Ele não pode, de ofício, declinar da sua competência absoluta, não relativa, absoluta. Ele admitiu a inicial, a competência tem que ser examinada no começo. Eu vou além. O réu alega ilegitimidade de parte. O juiz rejeita. Rejeita porque o réu o autor é parte legítima, sim, ponto. Esse negócio de fundamentar a decisão não é muito, não é levado muito em consideração em alguns casos, né? A parte é legítima. Tá. Ninguém recorreu. E o processo prossegue. Depois, no saneador, o juiz refletindo sobre aquilo, sem prova, sem elemento novo, não, de fato a parte é ilegítima. Pode revogar sua decisão? Pode. Por quê? São matérias de ordem pública. Então, a respeito de matéria de ordem pública, não há preclusão. Isso é pacífico na doutrina. Tá? Muito bem. Vamos agora para o nosso campo. O juiz concede uma tutela provisória ou nega uma tutela provisória. Tá? E, após melhor refletir sobre aquela situação, não exijo, no meu modo de ver, não se exige elemento fático novo, prova nova, uma reflexão melhor dele, que não pode ser feita no início, tendo em vista até a precariedade de afirmações. Ele deu liminarmente, só o autor disse: nós estamos diante de um instituto cuja principal característica é a provisoriedade. Então, da mesma forma que eu admito o juiz mudar de opinião em relação a matérias não passíveis de preclusão, como condições da ação, pressupostos processuais, eu admito que o juiz mude de opinião em relação a uma decisão versando sobre matéria de natureza eminentemente provisória, né?
Enquanto não vier a definitiva, aquilo é provisório. E se é provisório, e se foi dado sem uma cognição exauriente, me parece razoável permitir-se ao juiz que, numa cognição um pouco mais profunda, mude de opinião e modifique. Reitero, essa é a minha posição e até hoje eu não encontrei motivo para mudar. Mas, professor, tem algumas situações em que essa solução criaria certos problemas práticos. Vamos imaginar que toda solução gera problemas práticos. Sem qual é o problema maior problema? Problema? Mas talvez essa gere um grande problema, porque vamos supor que tenha sido deferida essa tutela antecipada, houve recurso, o tribunal no recurso manteve essa decisão. Mas peraí, aí é diferente. Aí o juiz estaria violando a decisão do tribunal. Aí é diferente. O tribunal, à luz daquela situação, já deu a sua palavra e o tribunal, ao decidir, todos nós sabemos, substitui a decisão de primeiro grau. Aquela decisão dele não existe mais. O que existe é a decisão do tribunal. Ele não pode modificar. Ele não pode contrariar aquela decisão mais. A não ser, como alguém aventou aí, se vierem fatos novos aos autos. Aí mesmo, mas diante do mesmo quadro, se já há uma decisão do tribunal, aquilo foge ao âmbito da cognição do juiz. Aquilo passa a ser uma decisão de segundo grau, segundo grau, primeiro grau desaparece. Aí, primeiro grau não pode diante desse fenômeno, eu estou absolutamente de acordo que ou então, uma outra situação prática muito comum, ele não vai poder alterar a sua decisão sem fato novo enquanto tiver pendente de julgamento um agravo sobre a tutela, porque aí a matéria já foi devolvida ao tribunal. O senhor concorda? Se o agravante obtiver efeito suspensivo, eu concordo. Se não, não. Mas se o recurso não gera... Perde objeto. Mas o agravante pode não ter pedido efeito suspensivo no agravo. Ele pode ter pedido só a revogação no julgamento final. Problema dele. Mas aí o juiz vai alterar quando a matéria já foi devolvida ao tribunal. Mas ele pode se retratar. Ele pode se retratar. Sim, a retratação não tem dúvida, né? Que era o antigo 26, e a retratação pode ser de ofício. E outra coisa, hein? A retratação pode. Mas o tribunal dará graças a Deus nesse caso. Geral de o tribunal dará graças a Deus se o juiz alterar, porque o agravo perde objeto, ele não vai precisar decidir. Professor, uma hipótese que eu pensei aqui é se o juiz pode, de ofício, no seu entendimento, com o qual eu concordo, se o juiz pode, de ofício, em determinadas situações, conceder uma tutela provisória... Então nós três, você está de acordo comigo? Somos nós três. Você... eu e a minha imagem refletida no espelho. São as três pessoas que concordam com essa posição. Mas eu tenho uma ponderação. Eu acho que excepcionalmente claro. Ele pode. Com mais razão ainda, quando há uma contestação e não há um pedido de revogação, se o juiz lê a contestação, foi dada uma tutela pedida, requerida, não estou nem falando de ofício, foi dada uma tutela requerida. O réu contesta o pedido, mas não pede a reconsideração, não pede a revogação, não pede nada. Vida que segue. Não agravou coisa nenhuma, vida que segue. E o juiz, lendo a contestação, se convence de que aquela tutela concedida está equivocada, ele... Pela lógica do seu raciocínio, com o qual eu concordo, o juiz pode, de ofício, revogar essa tutela. Eu vou... Ou eu estou entendendo uma ponderação sobre isso. Só para, senão eu perco... Tá. Eu já estou numa fase que eu estou começando a me esquecer das coisas. Tá? Uma ponderação técnica a respeito do que você está falando. O juiz pode conceder de ofício, segundo a minha opinião. O juiz pode revogar de ofício. A razão de ser dessas duas conclusões é exatamente a mesma. Concedeu de ofício ou revogou de ofício. Então nós estamos tratando de tema relacionado à provisoriedade. Tá? A razão de ser é a mesma. O princípio da demanda, para mim, não se aplica, pelo menos com a intensidade que se pretende, no âmbito das tutelas provisórias. O princípio da demanda é rigoroso, não é constitucional, mas é infraconstitucional, mas é rigoroso, embora comporte exceções também, no plano infraconstitucional para a propositura da demanda. Sim. Né? O princípio da demanda é
mais ou menos rigoroso em relação ao princípio da correlação. O juiz não pode dar mais do que... Tudo está fundado no princípio da demanda. Nesse caso, dadas as minhas premissas técnicas, eu não considero o princípio da demanda tão relevante no âmbito da tutela provisória. Eu acho que se o juiz leu a inicial, ninguém pediu, mas ele lê e vê ali um absurdo, ou se ele lê a contestação e vê que ele cometeu um absurdo, ele pode conceder ou pode revogar de ofício. Essa é a minha posição. Agora, professor, só fazendo um paralelo com o início da discussão, se o juiz pode mudar de ideia de ofício mesmo não estando diante de fato novo, daquele pedido antecipado de tutela que não houve agravo, então o senhor entende que o juiz poderia reformar e evitar a estabilização de ofício? Sim, poderia. Se diante do quadro, independente de fato novo, ele concedeu a tutela, não houve recurso. A preclusão aí é para a parte, como toda vez, como ocorre em relação até matéria de ordem pública. Se o juiz rejeita uma alegação de incompetência absoluta e a parte não recorre, a parte não pode impugnar mais isso no tribunal, mas o juiz pode modificar a decisão dele e se considerar absolutamente incompetente. Nesse caso, o problema é o mesmo. O juiz concedeu a liminar, a tutela antecipada em caráter antecedente, o réu não agravou, e o juiz, examinando melhor a situação, talvez na própria contestação, o juiz verifica, de fato não é caso de antecipação. Eu revogo. Mas aí nós estaríamos criando, de certa maneira, uma equiparação que o legislador não equiparou, porque há matérias de ordem pública que são excepcionais e expressamente previstas desde o Código 39. Não há nenhum artigo que diga que o juiz pode conhecer esse ofício. Nenhum. Não há autorização. Nem que ele não pode revogar, ou que ele deve revogar. Não há autorização legislativa, mas quando o legislador cria a exceção de não preclusão das matérias de ordem pública, ele é expresso. E ele exclui essa matéria de ordem pública da regra geral da preclusão. Isso não ocorreu com o caso da tutela. Então, seria uma interpretação analógica. Para mim, agora, professor, para mim. Porque para mim as situações são semelhantes. Não é só em questões na minha visão. Eu reconheço que a minha visão não é predominante. Não é só em questões de direito público que o juiz não tem a preclusão. Por exemplo, em questão de prova, que é de direito, em questões de direito disponível, que o juiz dá uma decisão deferindo ou indeferindo uma prova requerida pela parte. E lá na frente ele verifica, na hora da audiência, pode mandar, e na hora da audiência ele deferiu as testemunhas, aí quando ele vai analisar o processo para fazer a audiência, aqui não precisa de prova oral. Ele revoga isso. Ou ao contrário, ele indefere e depois entende necessário. Exatamente. Ele determina de ofício. E isso é matéria de direito disponível em que não ocorre a preclusão para o juiz. Márcia, e outra coisa, viu? Deixa eu só terminar. É porque eu não sou mais juiz. Se eu fosse juiz, eu diria, e essa é a minha opinião, pronto. E acabou. Se não gostar, recorra. Não gostou, doutor? Agrava. Uma boa forma de resolver a discussão. Mas, professor, uma ponderação. Mas essa hipótese não está listada como agravo, então tem que ser mandado de segurança. Mas uma ponderação. Aliás, a propósito disso, não é causa. Não é matéria nossa aqui, mas a propósito disso, essa semana em São Paulo, eu consegui, numa situação não tipificada no artigo 1015, mandado de segurança. Quer dizer, eu acho que cabe. Eu acho que cabe. Utilizando esse rol taxativo em situações em que o código não previu, mas são situações excepcionais. Mas se não houver a possibilidade de revisão, a parte pode ficar absolutamente... Discutimos isso aqui numa conversa sobre o processo anterior com o professor Eduardo Rodami. Mas sobre esse assunto eu tenho uma ponderação que me causa certa perplexidade. É o seguinte, pela linha adotada pelo senhor, se houver agravo, quer dizer, se a parte interessada se opôs a liminar, o juiz não pode rever, porque o assunto foi levado ao tribunal. Não precisa rever, ele pode reconsiderar. Ou pode rever, pode rever na sua retratação. Sim, tá certo? Ou depois, não há prazo para ele se Mas agora a gente está numa situação... Enquanto não julgado, ele pode rever. Então, ainda que tá. Então, julgou, ele não poderia mais rever. Agora, a gente está numa situação, quer dizer, cogitando em tese, em que o réu se conformou com aquela decisão.
ele voluntariamente não recorreu. Tá? Existe a situação de questão de ordem pública, de interesse do Estado, em que realmente aceitar a possibilidade de revisão ex officio me parece uma coisa razoável, porque aí não é o interesse da parte que está em jogo, é interesse público. Tá? Agora, quando não há o interesse público, a parte não recorreu, né? O juiz pode rever, independentemente de um fato novo, ou independentemente de uma circunstância nova, só porque mudou de ideia sobre o exame dos fatos, não me parece uma coisa razoável para a ideia de processo. O processo é uma marcha para frente. Tá? A gente não pode ficar querendo retornar a discussões já superadas e aceitas pelas próprias partes, e voltar a essas discussões que indubitavelmente afetam a marcha processual. Por experiência, eu digo ao senhor, essas discussões de liminares, muitas vezes, são muito prejudiciais ao direito das partes, porque elas fazem o processo demorar muito mais do que o razoável, porque essas questões, elas se alongam no tempo, em função dos inúmeros recursos que elas suscitam. Né? Então, eu não sei se é interesse do Estado permitir que a marcha processual tenha esses retornos em função de uma mudança de opinião do juiz à vista dos mesmos fatos. Quer dizer, você não está sendo efetivo, que é uma norma constitucional, você não está dando duração razoável ao processo, que também é uma norma constitucional, ao retornar a debates que já foram enfrentados. Então, não me parece razoável, nessas circunstâncias, você poder dar ao juiz o poder dele revisar porque mudou de opinião. Né? Quer dizer, essa é uma ponderação que eu faço ao senhor, porque isso, na prática, pode gerar sérios problemas, entre outras circunstâncias peculiares de cada caso. É abrir uma porteira importante em relação à estabilidade e à segurança jurídica. Bom, vamos lá. Problemas quaisquer dessas posições podem gerar. Se o juiz não pode mais revogar, eu estou convencido de que, e tem já recursos e mais recursos, se ele pudesse revogar, talvez os recursos não existissem mais, estivessem todos prejudicados. Esse é um resultado possível, né? O que vai contribuir para a maior celeridade do processo. Então, essas questões aí, a gente precisa ver se as consequências são sempre danosas ou são eventualmente danosas, como podem ser danosas a posição da parte contrária. Agora, eu te digo o seguinte, ressalto que o meu entendimento e respeito o entendimento contrário, né, da maioria, né, à qual você adere. Então você está bem acompanhado. Né? Eu acho que o juiz não pode rever decisões quando houver regra expressa sobre preclusão pró-judicato. Como, por exemplo, incompetência relativa. A parte não alegou, o juiz não pode de ofício reconhecer. Por quê? Porque está na lei. E por não haver impugnação e por ele não poder reconhecer de ofício, qual é a situação? O código diz: prorroga-se a competência. Isso está na lei. Agora, sempre que o juiz não houver vedação ao juiz para a mudança de posição, eu acho que ele pode. O tribunal disse diferente dele. Bom, aí é uma vedação pela hierarquia, ele não pode contrariar a decisão do segundo grau. Então, tudo bem. Agora, ele indeferiu prova. No curso do processo ele verifica que a prova é necessária. De ofício, ele pode converter o julgamento de diligência e mandar fazer a prova. Né? Na sentença. Então, converter o julgamento. Eu já fiz isso no tribunal. Mas ele está sendo efetivo. Ele tá andando para frente. Ele tá. Como andando para frente? Ele vai voltar na instrução. Vai voltar. Como andando para frente? Não, ele vai complementar. Não, olha aqui. Não, ele está sendo efetivo, porque senão ele teria que anular o processo para voltar. A ideia de ele fazer uma nova prova não necessariamente está ligada ao atraso do processo, porque o atraso do processo seria maior se o processo prosseguisse com a prova deficiente. Tá? Então, eu acho que a conversão e diligência, principalmente quando ocorre no tribunal, é um prestígio ao princípio da efetividade e da razoável duração do processo. Porque o tribunal está fazendo o quê? Ao invés de anular
a sentença e mandar fazer uma nova instrução, ele mesmo está fazendo essa prova. Mas peraí, vamos imaginar, você está falando anular a sentença, por que anular a sentença? Ninguém impugnou a rejeição a uma prova que ele determinou. Ninguém impugnou. Se ninguém impugnou, está precluso para a parte, estaria também para ele. Vai poder alegar. O tribunal não poderia mais fazer nada, teria que julgar à luz dos elementos autos. Mas o tribunal pode dizer o seguinte: escuta, ninguém pediu prova, ninguém impugnou, mas eu acho que aquela decisão do juiz está errada. De ofício eu mudo. O juiz pode, eu interferir aquela prova agora para julgar, estou vendo que aquela prova, estou vendo que ela é necessária. Eu volto atrás. Eu não estou indo para frente, eu estou voltando. Estou voltando porque entendo necessária aquela providência a fim de conferir maior efetividade ao processo. Efetividade não significa necessariamente celeridade. Se eu pensar em confundir celeridade com efetividade, eu vou querer um processo célere, independentemente de qualquer resultado justo, né? Efetividade, para mim, está ligada à tutela jurisdicional justa, na medida do possível, dentro dos nossos limites. É um princípio constitucional. Então, à luz do devido processo legal, devido processo constitucional, a minha visão é, nessa sede de tutelas provisórias, como não há nenhuma disposição dizendo que não deferido ou deferido uma tutela, a preclusão pró-judicata, e como nós estamos diante de um instituto de tutela provisória, eu continuo entendendo que, na mesma medida em que ele pode revogar uma decisão dele sobre condição da ação, sobre pressuposto processual, sobre prova, né? Isso eu já escrevi, inclusive. O juiz pode, a qualquer momento... Mas o senhor não acha que a parte da prova, a própria lei processual concede ao juiz uma proatividade na busca da prova? O juiz, em audiência, pode fazer as perguntas que ele achar pertinentes. Então, me parece que conceder e revogar a tutela seria situação processual distinta da busca da verdade real, porque o juiz, a lei processual concede uma série de prerrogativas ao juiz, ele é o destinatário da prova. Uma tutela concedida ou negada contra a verdade que está nos processos tem coisa pior. Será que o juiz não pode raciocinar da seguinte maneira: eu concedi uma tutela e estou causando um dano injusto a alguém que não recorreu, mas eu me convenci que o dano é injusto. Eu vou continuar com uma convicção diferente daquela que eu tinha e manter aquele dano injusto. Mas essa convicção... Isso vai contra a ideia da efetividade, isso vai contra a ideia do devido processo legal. Dá a sentença, porque se já está convencido. Pode dar a sentença, ainda mas não é o se puder dar não é no momento a parte não se puder dar a sentença. Se puder dar a sentença ali, aí eu concordo. Ele tem que dar. Agora, se ele não pode dar a sentença e a outra parte não reclamou, a parte prejudicada não reclamou, por que ele vai criar esse prejuízo para a marcha processual? Ele não vai criar prejuízo para a marcha. O beneficiário não tem uma iniciativa. Escuta, ele não vai criar prejuízo para a marcha, ele vai afastar algo. Cria seu incidente. Na prática, sim. Porque a parte que estava beneficiada vai ao tribunal. Isso, a prática me parece um litígio paralelo dentro. E muitas vezes atrasa o andamento do processo significativamente. Como atrasa a conversão do julgamento de diligência para mandar produzir prova. Mas o atraso do processo... É justificável, exatamente, não compensa a injustiça que está sendo praticada ali dentro. Mas o injustiçado não reclamou. Mas às vezes, por N motivos, ele pode não ter reclamado. Inclusive por estar em situação jurídica, de assistência jurídica inferior à parte contrária. Mas eu diria o seguinte, Márcia, ao prever nesse requerimento de antecipação de tutela, pura e simples, uma presunção de que se não houve agravo, deve se estabilizar, o legislador está entendendo que diante da ausência, é uma presunção relativa, claro, mas o legislador está indo pelo caminho de que se não houve recurso, aquilo deve se estabilizar. Então me parece que seria o mesmo raciocínio. É mais um raciocínio. Quer dizer, isso o legislador nesse dispositivo mostra. O legislador está presumindo corretamente que em 90% das vezes a decisão está correta. A decisão de deferir. Ou pelo menos, se não estiver correta, é aceitável. O juiz não se convenceu de que ela está errada. Exatamente. Então há uma preclusão. Para resumir, para mim essa preclusão é simplesmente e exclusivamente para as partes e não para o juiz, enquanto não houver decisão diversa do tribunal. Tá claro. Bom, professor, terminando agora o terceiro bloco, vamos fazer um pequeno intervalo e prosseguiremos no debate no nosso último bloco, ok?